Deus é bom o tempo todo. E assim, amados, e sempre será. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, sabe tudo que precisamos e vai usando pessoas para nos beneficiar. Não é assim? Ou nos corrigir. Amém? É só querermos ser moldados. Glória a Deus. E quem assim aceita, anda, cresce, amadurece e tem história para contar. Como será a nossa biografia? Alguém já pensou? Adiante eu vou querer escrever minha biografia. Mas o que terá nela? Isso é quem tem visão de crescimento. Aleluia. Vamos deixar Jesus trabalhar. Escutar diferente, observe o que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele está diferente, mas está tão bom isso aqui. Espero que você esteja gostando como eu. Aleluia. Eu tenho 2 textos aqui, muito conhecidos da igreja, muito lido, muito interpretado, mas é nesses 2 textos que eu quero levar uma breve palavra para você nessa noite, para vocês, para mim. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Muito batido, mas o Espírito Santo ele não se limita a um texto. Ele vai continuar falando o tempo todo. Basta que você lê uma palavra do texto. Ele se revela. Amém? E diz assim, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, eu sou apaixonada por esse título, Rabi. Sempre fui, não entendia por quê. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se não tivesse com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires tu se disser: importa nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Aleluia. E Jesus, ainda dialogando com Nicodemos, diz: se tratando de coisas terrenas, não crede como os credes em falar de coisas celestiais. Ora, ninguém subiu
subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Amém? Hoje eu fiquei curiosa para saber o nome de Nicodemos. Por quê? Ele tinha esse nome. E eu fui buscar uma pesquisa e diz que é um apelativo, vocábulo grego, que significa conquistador de povos. Eu ligo muito nome a ações. E Deus trata com cada pessoa conforme o que Ele quer revelar. Aleluia. E normalmente eu conheço pessoas ou personagens e fico curiosa em saber o que significa por causa das ações das pessoas. E aí o Senhor começa a se revelar. Eu fiquei curioso porque que ele era do Sinédrio, um homem de posição, chefe maioral. Por que esse homem, ele queria sair, digamos, de um coito que tinha ali. Um grupo de pessoas, os quais eram contra o próprio Jesus. Mas ele também não estava preparado para se desligar desse povo, mas ele queria entender mais de Jesus. Eu diria que Nicodemos se converteu, mas não assumia esse papel. Eu diria que ele era um crente e se mantinha sendo crente, mas impedido de congregar. Porque se ele ia na calada da noite procurar Jesus, é porque ele queria aprender dele. Aleluia! Ele queria saber mais dele. Não era uma simples curiosidade. Porque a Bíblia diz que ele era chefe eclesiástico. Grande conhecimento ele tinha, porque Jesus indaga ele aqui dizendo: se tu não conheces do terreno, como é que tu vai entender do espiritual? Faltava uma coisa em Nicodemos que em nós também não pode faltar. É o Espírito de Deus em nós. Ele sabia letra. Então, o questionamento de Jesus para com ele falar: você é homem e sabe todas as coisas, comanda povos, conquistador de povos, mas não entende do espiritual. Por isso é necessário nascer da água e nascer do Espírito. E assim era o conquistador de alma. Ele era membro do Sinédrio, alto do tribunal eclesiástico da época. Aí eu entendo a importância de sabermos letra. Mas eu valorizo muito você ser batizado no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aí ele chega diante de Jesus em altas horas e diz: Rabi, olha a percepção dele. E o que quer dizer Rabi? Eu gosto porque é algo que a gente descobre conhecimento. A gente busca entendimento e vem muito conhecimento. Porque Rabi,
professor, senhor, mestre, ensinador. É um rabi. E ele via tudo isso em Jesus. Eu preciso beber disso. Eu preciso viver isso. Eu preciso desse equipar. Rabi, eu sei que tu és mestre e que sabe todas as coisas. Mas eu tenho uma dúvida. Como é que eu, como adulto, eu vou voltar o ventre da minha mãe? Que o Senhor acabou de dizer que eu preciso nascer de novo. Ele disse, Nicodemos, tu é um mestre, ensino, e não entende nada do que eu quero dizer? Importa que tu seja batizado nas águas e no Espírito. E de que Espírito ele estava falando? Logicamente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a gente já sabe que ele é invasor. Ele não precisa que você ensine. Ele chega e se aposa. Mas o Espírito Santo de Deus é preciso ser conquistado. É preciso ser chamado. E é preciso ser educado para carregar. Tudo com ovos e decência. As coisas de Deus precisam ser diferenciadas. Aleluia! Glória a Deus. Eu pensava que Nicodemos é um hipócrita. O texto também diz: ou ele era um homem em busca de conhecimento, ou ele era um hipócrita. Eu de imediato descartei essa hipótese. Ele não era um hipócrita. Ele era um homem em busca de conhecimento para que ele pudesse se revelar como que ele era, porque não se encontrava mais. Eu faço parte de um grupo de fariseus, mas eu entendo que esse homem, ele sabe tudo quanto eu preciso. Esse homem tem tudo quanto eu necessito. Glória a Deus. Não havia hipocrisia. Havia uma curiosidade de querer mais, de saber mais, para que depois as pessoas olhassem para ele com o que ele já tinha e mais com o conhecimento. Crescer em graça e conhecimento. É disso que o povo de Deus precisa. Mas quando olhamos para as classes, 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, e estamos crescendo em quê? Tem pessoas que pularam etapa, nem as classes quiseram. Aí crescer como e em quê? Aí diz, a pastora não me deu isso, a pastora não me botou ali, a pastora não me leva ali. Pulou etapas e eu vi. Rejeitou ensino e eu vi. Como que quer fazer a obra Espírito Santo? É uma escadaria onde você precisa subir. É por etapa. Não se chega diante de Jesus de qualquer maneira. Mesmo que seja altas horas, eu preciso buscar Jesus mais com ódio. Nicodemos não se rebelou no meio dos céus. Eu vou porque eu quero e ninguém me pede ir. Pastora não me pede ir. E diácono não me pede. Diaconisa não me pede que eu faça o que eu quero, porque eu sou sanguínea. Porque eu faço conforme meu impulso. O seu impulso só serve para me puxar.
Obediência em todo o tempo. Aqui já foi falado. Quantas palavras hoje foi falado hoje sobre obediência? Obediência gera bênção. E desobediência gera o quê? A igreja sabe. A gente vive nessa tecla. Escute, amados, se queremos ser uma grande igreja, nós temos um tempo enorme ali. Mas você precisa crescer para ensinar os que chegarão. E o Senhor já me mostrou uma grande multidão seguindo para lá. Quem vai cuidar desse povo? Somos nós. Então, conhecimento nunca é demais. Você tem ministério, já fez algum curso aperfeiçoando? Você sente esse desejo? Eu falei hoje sobre sobre a nossa escola bíblica. Se você tem ministério, você vai precisar ir para a escola bíblica. Porque eu tenho mais de 15 anos que eu vou para a escola bíblica. E creia nisso, foi lá que eu me preparei. Fiz a maioria dos cursos que foram direcionado para a gente dentro do ministério, mas a escola bíblica é onde que você aprende a lidar com todas as outras áreas. Aleluia. Versículo de número 3, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. Isso é uma questão, né? E quem não quer ir para os céus? Quem não quer subir aos céus? Nós temos dois mundos, então? Sim. Agora, até deixar o carnal, que nascemos, crescemos e nos acostumamos nele, para viver o mundo espiritual, é aí que muitos retrocedem. Porque não é fácil. É preciso mudar no comportamento. É preciso mudarmos gostos. É preciso mudar vestes. A palavra não diz que agora o andar é diferente? Quem falava demais, fala de menos. Tem mais cuidado com a língua. Tem que mudar. Precisamos disso para poder conhecer a Deus. Você precisa nascer do Espírito. O vento sopra e o vento é do Espírito. Todo aquele nascido, ele foi equipado para viver esse vento. Agora, o que vem nesse vento? Se o vento é do Espírito Santo e nós estamos conduzindo, carregando o Espírito Santo, ele vai levar o norte, o sul, leste, oeste, e nós iremos. Faz conforme a vontade dele em você. Isso aqui é questão de obediência. Ele sabe para onde quer e nós iremos. Isso não quer dizer, não pense em nações enquanto você não fez
o que tem que ser feito aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor trabalha com ordem de decência. Ele não vai te levar para longe enquanto não fizer o que está para ser feito também. Primeiro ganha os de casa e depois os de fora. E a questão das nações. Aleluia! Glória a Deus! Eu fico pensando, amados, se eu conseguisse sentar com Jesus para tirar as dúvidas, quais seriam minhas perguntas para Ele? Talvez eu quisesse mais sentir do que perguntar. Glória a Deus! Sabe por quê? Eu me identifico muito com João. Nos textos não tem muito relato que ele perguntava como Pedro. Pedro era perguntador. Jesus, por que isso? Jesus, por que isso? Jesus, por que isso? Mas João chegava de mansinho. Abraçava Jesus e colocava a cabeça no peito. Isso é humilde. Muitas vezes nós não precisamos falar muita coisa, nós precisamos sentir. E esse sentir traz mais prazer do que perguntar. Quando o filho pródigo sofre nos lugares longínquos, passa fome, necessidade, e ele lembra da casa do pai, ele diz: eu aqui pereço. Errou. Mas ele voltou a lembrar: eu tenho um pai. E meu pai tem tudo quanto eu necessito. Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu voltarei e direi: pai, eu pequei contra ti. Me recebe de volta. Faz como um servo teu. Eu não te peço. Ele disse: não diga. Glória a Deus. Porque tu continua sendo meu filho. O texto diz que o pai ia toda tarde naquele alpendre, esperando que o seu filho voltasse. E quando ele avista de longe, o pai avista o filho avista o pai, e ele diz: ali vem meu filho, preparem aí uma veste, preparem um calçado, preparem um anel para botar no dedo, porque o meu filho está retornando. Ei, rapaz! Ei, salão! E ele disse: pai, eu voltei. Eu estou com a cara quebrada, todo destruído. Mas o pai estava com os braços abertos, pronto para receber. O pouco que eu conheço da parte de Deus e do poder de Jesus, seu Filho, nós seremos sempre filhos amados e queridos, esperando de volta o Pai estar por todos nós quando erramos e que nos arrependemos, sabemos que tem um Deus Todo-Poderoso e que pode mudar a nossa história e conhecimento. Aleluia! E que pode nos abraçar e nos agregar, dizer: você errou, mas eu continuo te amando. Meu filho, minha filha. Pode vir a adversidade, pode vir o filho mais velho, mas ele convence todo mundo e agrega aquele que estava longe e que hoje está de pé. Ele disse: filho,
estava perdido e foi achado. Ai, tudo que é meu é teu. Por que te perturba tanto? Glória a Deus. Tudo que é meu é teu. Agora eu preciso fazer festa com aquele que se perdeu e quer voltar. É só questão de convencer. O que está faltando em nós? Que Deus nos dê um som de convertimento. Que traga paz aos nossos corações. E que continue nos dando essa sede de conhecimento, de curiosidade, de aprender e querer sempre saber mais de Jesus. Amém?